Saudações, vigia das pessoas. Paulo saiu dos seus irmãos e foi para Jerusalém, e chegando lá, foi preso. Apesar de todos os preparativos dos judeus para amainar a indisposição dos judeus, eles atacaram Paulo. E mesmo ele se defendendo, falando, eu sou fariseu, eu sou formado aos pés de Gamaliel, eu sou romano, não teve jeito. Ele fugiu da costa, não apanhou, mas no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais sacerdotes e todo o seu conselho, trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Então veio o Sinédrio, que era basicamente os sacerdotes e alguns fariseus ali, pessoas da alta society, high society. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse, varões, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse, Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei? Ou contra a lei me mandas ferir? Ele chamou o sacerdote de parede branqueada. Parede branqueada quer dizer, eu estou pensando aqui, quer dizer que ele estava cheio de lepra. E os que ali estavam disseram, injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse, não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo. Ele falou, desculpa, eu não sabia que eu estava falando com o sumo sacerdote. Ele estava tão desligado, ele deve ter ficado ali uns 2, 3 anos, sei lá. Ele não sabia que o Ananias era o sumo sacerdote. Se ele soubesse, ele não teria falado como falou. Ele como que meio que pediu desculpa. E Paulo, sabendo que uma parte era dos saduceus e de outra dos fariseus, clamou no conselho, varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, criado por fariseu, educado por fariseu. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Eles estão me julgando aqui, os saduceus, porque eu creio na ressurreição. Eles não creem. Tem gente incircuncisa que até hoje não crê que o povo vai ressuscitar. Alguns até atentam contra Deus, dizendo que são cristãos e que não crê que vai ressuscitar. Só crê nesse mundo. Morreu, acabou. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pelo menos agora ele está sendo acusado só por metade da turba. Porque os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Jesus, ao combater os saduceus, disse, há ressurreição, e no céu há anjos, e no céu viveremos como anjos, no tocante ao casamento. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam dizendo, nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. Pode ser que ele tenha recebido uma mensagem do céu. Não vamos lutar contra Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, a ira satânica era muito grande, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Soldadesca aqui deve ser um pequeno grupo de soldados. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse, Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém,
assim importa que testifiques também em Roma. Paulo, calma, você não vai morrer em Jerusalém. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. Veja se tem sentido isso, gente. 40 homens falaram, não vamos comer nem beber enquanto Paulo não morrer. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. E estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram, conjuramo-nos sob pena de maldição, a nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno, que vô-lo traga amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue, estaremos prontos para o matar. Chegou ao tribuno e falou, tribuno romano, diga que tem ainda ardição a fazer com Paulo, e nós estaremos no caminho para matá-lo. E o filho da irmã de Paulo, olha, Paulo tinha um sobrinho. Tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. E Paulo, chamando assim um dos centuriões, disse, leve este mancebo ao tribuno, porque tem alguma coisa para lhe comunicar. Mancebo, quer dizer que o moleque tem por volta de 15 anos. Tomando ele, pois, o levou ao tribuno e disse, o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que te trouxesse este mancebo, que tem alguma coisa a te dizer. Quem é esse mancebo? Ah, eu sou sobrinho do tio Paulo. E o tribuno, tomando pela mão e opondo-se à parte, perguntou-lhe em particular, que tens de me contar? Tá vendo, ó? Era um menino. Por isso que o tribuno pegou a mão. É um gesto carinhoso, né, de conduzir uma criança. Ou um adolescente. E disse ele, os judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como que tendo de inquirir dele mais alguma coisa. Mas tu não o creiais, porque mais de 40 homens, dentre eles, lhe andam armando ciladas, os quais se abrigaram sob pena de maldição, e se obrigaram sob pena de maldição a não comerem, nem beberem, até que o tenham morto, até que o tenham matado, e já estão apercebidos, esperando de ti essa promessa. Então o tribuno despediu o mancebo, mandando-lhe que a ninguém dissesse o que havia contado aquilo. E chamando 2 centuriões, lhes disse, aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados, e 70 de cavalo, e 200 archeiros, para irem a Cesareia. Archeiros deve ser arqueiros, né? Pondo neles a Paulo, o levem a salvo ao presidente Félix. E escreveu uma certa carta que tinha isto: Cláudio, Lisias e Félix, a Félix, potentíssimo presidente, saúdo. Este homem foi preso pelos judeus e, estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadesca e o livrei, informado de que era romano, e querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao seu conselho, e achei que o acusaram de algumas questões de sua lei, assim como acusaram aquele Cristo, eu estou colocando essa parte, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E tendo-me notificado que os judeus haviam de armar cilada a esse homem, logo tu enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Passar bem. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhe fora mandado, o trouxeram de noite a Antipatris,
E no dia seguinte, deixando aos de cavalo irem com ele, tornaram a fortaleza, os quais logo que chegaram a Cesareia e entregaram a carta ao presidente, lhe apresentaram Paulo. E o presidente, lida a carta, perguntou de que província era, e sabendo que da Sicília, ouvir-te-ei, disse, quando também aqui vierem os teus acusadores. E mandou que os guardassem no pretório de Herodes. Aguarde aí, disse o presidente Félix. Aguarde aí, que quando seus acusadores chegar, nós vamos te ouvir. Tudo bem? Tá. Aí começa o tribunal do governador. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tertulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. E sendo chamado Tertulo, começou a acusá-lo, dizendo: olha o que ele vai dizer. Visto como por ti temos tanta paz, por tua prudência se fazem a este povo muitas e louváveis serviços, sempre em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Ele faz aqui uma massagem no ego do presidente Félix. Fala, ó, que maravilhosas são as suas obras. A gente vê nesse início de discurso o modelo que a maioria dos políticos usam para se dirigirem a outros políticos, prefeitos, governadores e presidentes, etc. Mas agora ele começa. Mas, para que não te detenha muito, rogo-te, conforme a tua equidade, nos ouça por pouco tempo. Eu pretendo ser sucinto aqui. Temos achado este homem, ó, olha a acusação. Temos achado que este homem é uma peste. Ora, o que é uma peste? Peste é uma doença. Esse homem é uma peste. A gente acha que esse homem não vale nada. Veja se isso é... Como é que fala? Acusação consistente. Nós temos achado que ele é promotor de sedições. Quais? Quais sedições? Entre todos os judeus. Todos? Nós vimos que lá em Jerusalém, pelo menos a metade estava do lado dele, os saduceus. Por todo o mundo. Ora, ele deve estar falando aqui da sedição do murmúrio lá não foi uma sedição, foi um murmúrio lá em Éfeso. Por todo mundo. E o principal defensor da seita dos nazarenos. Ele é o principal dos cristãos. Lembra? Vós matastes Cristo. E ele é cria disso. O qual intentou também profanar o templo. E por isso pretendemos, e conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Tá vendo? Eles disseram que ele profanou o templo. Mentira! Tanto é que ele seguiu os rituais, mesmo sendo contra os rituais. Mas, sobrevindo o tribuno Lisias, nolo tirou dentre as mãos com grande violência. O tribuno tirou, porque nós queríamos matá-lo. Mandando aos teus acusadores que viessem a ti. Dele tu mesmo, examinando-o, poderás entender tudo o de que o acusamos. E também os judeus o acusavam, dizendo ser essas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu:
Porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz. Com tanto melhor ânimo, respondo por mim. Paulo também começa o seu discurso dando uma massageadinha. Eu sei que o senhor é juiz aqui há bastante tempo, mas ele não foi tão vassalo como o outro anterior. Pois bem, pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar. E não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando povo nas sinagogas, nem na cidade. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Que eu sou uma peste, que eu sou um sediador. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Aqui eu faço minhas essas palavras. Eu sigo a Jesus Cristo, na igreja que alguns chamam seita, mas eu faço minhas as palavras de Paulo. Eu sirvo a Deus de nossos pais, na igreja adventista. Eu creio em tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. A lei são o Pentateuco e os profetas são os profetas mesmo. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Eu vim aqui ofertar ao Senhor. Nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos. Eu não estava em sedição, eu não estava em manifestações. Eu estava no templo adorando ao Senhor. Nem com alvoroços, uns certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes ali e me acusassem se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam esses mesmos se acharam em mim alguma iniquidade, quando compareci perante o conselho deles. A não ser essas palavras, que estando entre eles clamei hoje, sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Vocês estão querendo me condenar porque eu creio na ressurreição. Então o presidente Félix, havendo ouvido essas coisas, lhes pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lisias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento de vossos negócios. E mandou ao centurião que o guardassem em prisão, tratando-o com brandura, com urbanidade, com bondade. E que ninguém dos seus proibisse servir, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo, ou vir ter com ele. Ou seja, o governador foi bem gente fina. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu-o acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, justiça, temperança. O que é temperança? Moderação no comer, moderação no falar, moderação no vestir. E do juízo vindouro. O que é juízo vindouro? O julgamento que virá sobre nós, a volta de Jesus. Félix, espavorido, respondeu: puxa vida, por agora vai-te, e eu, tendo oportunidade, te chamarei, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas passado 2 anos, vixe, Paulo ficou 2 anos na prisão de Félix. Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso.
Ou seja, ele ficou enrolando ali, querendo grana de Paulo, durante 2 anos. E quando ele foi substituído por esse Pórcio Festo, podia ele já ter dado a sentença de liberdade para Paulo, porque apesar de estar tratando ele bem, Paulo era um preso político, ele ficava ali, ele não era um criminoso. Assim como os quase 400 presos que temos no Brasil. Não cometeram crime algum. Não aqueles que eles lhe imputam. E ele ficou ali, segurando, porque queria dinheiro. E quando ele foi substituído, em vez de ele dar a sentença de liberdade a Paulo, ele transferiu o preso. Olha que coisa doída. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo com favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando cilada para o matarem no caminho. Passados quase 3 anos, eles ainda, ou mais de 2 ou 2 anos, eles ainda estavam com aquela ira satânica, ainda queriam matar Paulo. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse, dentre vós têm poder, desçam comigo, e se neste varão houver algum crime, acusem-no. Venha acusá-lo. E não se demorando entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo, e chegando ele, rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas de que esses me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Eu achei que foi errado Paulo apelar para César. Mas agora eu entendi aqui. Se Paulo não apelasse para o império, para o imperador, esse Festo aqui, safado, ia mandá-lo de volta a Jerusalém. E aí ia acontecer o quê? Ele seria despedaçado pelo caminho. Olha que coisa triste. Eu, na primeira leitura, tinha reconhecido que ele tinha cometido um erro aqui. Até comentei alguma coisa aí, mas agora entendo que não. Ele apelou para César como último recurso de vida, última tentativa de viver. Todavia, Festo, querendo comprazer aos judeus, onde é que eu parei, meu Deus? Apelo para César. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César irás. Paulo apelou porque voltar para Jerusalém era sentença de morte. Por certo. Por quê? Não ia acontecer o julgamento. Ele seria morto no caminho, numa cilada. Então vai para César.
E passando alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: um certo varão foi deixado por Félix aqui preso, por cujo respeito os principais dos sacerdotes e os anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim pedindo sentença contra ele, aos quais respondi não ser costume dos romanos entregar a algum homem à morte, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores, e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui, juntos, no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, ou seja, eles não acusaram ele. Assentado no tribunal, mandei que trouxesse o homem, acerca do qual, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tinham, porém, contra eles algumas questões acerca da sua superstição e de tal Jesus defunto que Paulo afirma viver. Ele fala que Jesus é defunto. Toloito. Jesus ressuscitou. Paulo afirma correto. Ele viveu. E estando eu perplexo acerca da inquirição dessa causa, disse que se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca dessas coisas. E ele apelou para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto. Mandei que o guardasse até que o envie a César. Então Agripa disse a Festo: bem quisera eu também ouvir este homem. E ele disse: amanhã tu ouvirás. Você quer ouvir hoje ou amanhã? Vamos ouvir amanhã. Vou descansar um pouquinho, alguns minutinhos e já volto, tá bom? Amanhã nós ouviremos amanhã tu ouvirás. Nós estamos no finalzinho dessa saga, O Sétimo Reino. Tá bem empolgante, mas segure seu cavalo. A gente precisa ter paciência. Eu também estou agoniado para acabar. Falta pouco. Mas enquanto isso, volte lá, reveja os capítulos primeiros, tá bom? Nós já temos com quase 70 episódios. É uma grande série. Daria para fazer pelo menos umas 10 temporadas. Muito obrigado porque você esteve aqui. Considere se inscrever no canal, se não for o caso. Considere compartilhar. Considere dar o gostei ou não gostei. E vamos ser felizes. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê